Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, as nossas reflexões que são liberadas para você de segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde. E você pode ouvir essas mensagens em todas as plataformas de áudio, pode assistir em todas as plataformas de vídeo e também pode acompanhar aí pela Rádio Cidade, que vai ao ar sempre às 5h05 da tarde também. O tema de hoje, seguimos a nossa reflexão a respeito dos Salmos e hoje nós vamos falar sobre atoleiro, Tirou-me do atoleiro. Bom, o tema de hoje então é atoleiro de lama, Deus me tira desse atoleiro, Ele muda a minha vida, Ele muda a minha história. E é bom que o salmista fala de coisas assim bem próximas de nós, Para quem mora no interior e teve a oportunidade aí de viajar de carro por estradas de terra, indo para fazenda, para um rancho, para uma casa de campo, sabe o que é muitas vezes ficar num atoleiro, um atoleiro de lama. É aquele lugar onde o carro, para e não consegue sair. Quanto mais energia o carro coloca, mais ele joga barro para cima, mais ele afunda na lama e mais ele fica preso naquela armadilha. Muitos de nós estão vivendo a sua vida assim. Eu já me deparei com muitos irmãos e irmãs que dizem assim: a minha vida está estagnada, parece que eu não saio do lugar, parece que eu estou atolado, eu me sinto exausto porque eu coloco energia e não consigo me mover. É justamente porque às vezes eu estou numa situação em que os pneus, as rodas, não tem mais nenhuma aderência e, portanto, ele gira em vão na vida espiritual, no trabalho, no casamento, na vida social. Muitas pessoas não saem do lugar há anos. E às vezes a gente vai conversar com essas pessoas e elas dizem: olha, o testemunho, a história contada de anos atrás. Não há experiência nova com Deus, não há amigos novos formados, não há alegria com as coisas realizadas nos dias de hoje, mas tem um conserto, tem um lugar sim, em que a gente pode se mover na direção do que Deus tem para nós. E o Salmo fala sobre isso. Salmo 40 fala assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro e me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Ou seja, o salmista aqui agora está falando a respeito da condição da vida dele e aonde ele procurou socorro para sair daquela condição. Ele diz: coloquei minha esperança no Senhor. Olha que coisa bonita. Aonde está a sua esperança? Esperança é o meu apontamento, aquilo que eu olho para frente. Quando perde a esperança as pessoas, há profunda depressão, angústia, medo. Mas quando a gente olha para aquele que é o nosso Senhor absoluto, Criador dos céus e da terra, a gente pode descansar. E ele fala sobre isso, ele diz assim: eu coloquei minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ou seja, Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu o meu grito de socorro. Quando a gente coloca a esperança em outras coisas, em outros recursos, pode ser que a gente não seja ouvido quando clamamos, quando precisamos. Quando a gente coloca nos ídolos, quando a gente coloca nas estátuas, nas pessoas mortas do passado, nas coisas criadas por Deus, isso é idolatria, A Bíblia diz que a gente não deve fazer objeto de idolatria, nem do que tem no céu, nem do que tem na terra. E muita gente tem tentado fazer com que aquela estátua que não ouve, que não fala, que não se move, que não acolhe, venha ao nosso socorro. Mas o salmista tinha bem claramente: coloquei minha esperança no Senhor e Ele ouviu a minha oração
e ele veio ao meu socorro. Aí ele diz assim, ele me tirou do poço da destruição e de um atoleiro de lama. E olha que coisa bonita, né? Ele me colocou sobre uma rocha. Quem é essa rocha? Que a gente se move, que a gente edifica, que a gente cresce, que a gente amadurece. Jesus, Ele é a rocha, Ele é o lugar de segurança, Ele é o lugar da realização, Ele é o lugar que a nossa vida não é em vão, Ele é o lugar que a gente pode se mover na direção daquilo que Ele tem para nós. E sabe o que Deus tem para mim e para você? Aquilo que nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Não fique no atoleiro, não fique removendo barro na sua vida, com as suas sujidades. Coloca o seu coração no Senhor, clama ao Senhor. E Ele diz, né? E Ele vai pôr um cântico novo, um cântico de alegria, de celebração, sem murmuração, sem zombaria, sem reclamação. Ele vai colocar palavras novas, ao invés de ser a pessoa que reclama de tudo, reclama do vizinho, reclama do amigo, reclama da igreja, reclama, né, de Deus, reclama de tudo, né? Ele vai colocar um cântico novo. Gente que tem só palavra ruim na boca não vai para lugar nenhum. E ele vai ficar lá mexendo. E aí ele diz, feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aonde está a sua confiança? Sua confiança está no seu braço forte? Em algum momento ele vai fraquejar. Sua esperança está naquilo que as pessoas podem fazer por você? Elas podem te abandonar. A Bíblia fala que até uma mãe pode abandonar um filho, mas o Senhor jamais te abandonará. Para, pensa, medita. Se você não pôde fazer conosco, né, as reflexões anteriores, volta lá, vai lá no YouTube, né, escuta, assiste, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe.